Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, uma profecia que se cumpriu em Jesus Cristo. Você que está me assistindo, já entregou sua vida para Cristo? Você já aceitou Ele como o seu suficiente Salvador? Sim. Então você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. E até a visão que eu tenho de Deus é que Ele é o nosso Pai. No Antigo Testamento, eles conheciam Deus como Jeová Jireh, Jeová Rafa, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Jesus veio para revelar um nome querido, o nome Pai. Ele ensinou: Pai nosso que estás nos céus. Ele se referia a Deus como um pai. Então, você que está me assistindo, você é um filho de Deus. Deus é o que o Pai queria. E quando você erra, o teu Pai te perdoa, te levanta e te coloca de pé, em nome de Jesus Cristo. Jesus veio para o que era seu, mas eles não receberam. Os judeus não receberam. Mas o João falou, mas está escrito que todos aqueles, quantos o receberam, Jesus deu para essas pessoas o poder de serem feitas filhas de Deus. Você já aceitou Cristo? Você é o filho de Deus. É assim que eu enxergo Deus, gente. Ele é o meu Pai. Ele é o meu Pai querido. Eu não tenho medo de Deus. Por que eu vou ter medo do meu Pai? O meu Pai não está lá em cima, segurando um raio na mão, esperando eu pecar para jogar na minha cabeça. Não, não, não. Meu Pai, quando a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, não é para puni-los, descer um raio à sua cabeça quando você peca. Não, os olhos do Senhor estão sobre os justos para abençoá-los. Esse justo sou eu e você. Somos justificados pelo sangue de Jesus. Então, essa é a visão que você tem que ter de Deus. Ele é o teu Pai. Ele é o teu Pai. Jesus se referia a Deus como Pai. Ele disse: se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens àqueles que lhe pedirem. Então, eu e você, nós temos que ter a visão correta de Deus. Você tem que olhar para Ele como o seu Pai. Pastor, mas está escrito que o Pai corrige aquele que ama. Mas aquela palavra corrigir, gente, no grego significa, quando os significados é treinar uma criança. Então, quando Deus ele corrige, Deus não corrige com doenças e nem com acidentes. Deus ele corrige com a sua palavra. Como você ensina uma criança, gente? Você ensina ela, a criança cai, você vai bater nela porque ela caiu? Não, ela está aprendendo a andar, até crescer, amadurecer e conseguir andar sozinha. E assim que Deus ele nos corrige, ele não corrige com doenças. Ele é o nosso Pai, não nos corrige com doenças. Lembra aquela catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul? E aquilo não foi castigo de Deus. Lembra quando os terroristas colidiram aviões com as torres gêmeas nos Estados Unidos? Aquilo não foi castigo de Deus. Imagina só se alguém diz assim: olha, isso é castigo de Deus. Deus está punindo os Estados Unidos da América. Imagina só o Bin Laden, naquela época, dizendo assim: verdade. Deus está castigando e está me usando para castigar os Estados Unidos. Gente, e isso é loucura, tá bom? Qual é a sua opinião? Isso é loucura. Imagina só, para castigar os Estados Unidos, Deus matou muitas pessoas. Um dia eu estava assistindo um comentário sobre os bombeiros que estavam subindo uma das torres, muitos bombeiros, e a torre caiu com ele, todos eles. As pessoas que estavam já na torre e os bombeiros que estavam subindo para socorrer essas pessoas. Agora eu te pergunto, você acha que Deus fez isso? Matou muitas pessoas para castigar os Estados Unidos? Pelo amor de Deus, gente, quem pensa dessa maneira não conhece o Deus da Bíblia, tá bom? Um dia, lembra daquele episódio que Jesus chegou na aldeia dos samaritanos? E os samaritanos não quiseram receber Jesus e seus discípulos porque samaritanos não gostavam de judeus e judeus não gostavam de samaritanos. Então eles desconfiaram que Jesus era judeu e falou: aqui vocês, na minha pousada vocês não dormem. Então um dos discípulos falou: olha, é o seguinte, alguns discípulos falaram: é o seguinte, vamos fazer como Elias, orar, descer fogo do céu e queimar toda essa aldeia.
Jesus ele falou assim: olha, vocês não sabem que espírito sois? Em outras palavras, vocês não são mais do espírito de Elias, do espírito da lei do olho por olho e dente por dente. Não, não, vocês são de um espírito de uma nova aliança, da graça, da misericórdia e do perdão. Jesus falou: eu não vim para destruir os homens, eu vim para salvá-los. Então, gente, Deus não castiga com doenças, tá bom? Com acidentes. Ao contrário, Deus é o teu Pai, que é o melhor para você. Então, todas as pessoas que receberam Jesus, elas receberam o poder de serem feitas filhas de Deus. Aleluia! Você que está me assistindo e entregou sua vida para Cristo, você é um filho de Deus. Escreva aqui embaixo: eu sou filho, eu sou filha de Deus. Escreva, coloque aqui nos comentários. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Olha o privilégio que Deus ele nos deu. Olha só, o grande amor com que Ele nos amou. Ele nos concedeu sermos chamados filhos de Deus. Isso é um grande amor. O Deus Todo-Poderoso concedeu para homens imperfeitos, que sou eu e você, nós somos imperfeitos, mas Ele concedeu para nós, através da graça, sermos filhos dele, gente. Que privilégio maravilhoso. Nós somos filhos de Deus. Somente aquele que aceitou Cristo, entregou a vida para Cristo, é que é filho de Deus. Amor, se alguém não aceitou Jesus como seu salvador, essa pessoa não é filha de Deus, ela é uma criatura. E por isso Jesus falou: ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Jesus falou para alguns religiosos: o pai de vocês é o diabo é mentiroso e o pai da mentira. O pai de vocês é o diabo. Tem gente que é filho do diabo. Eu e você que já entregamos a vida para Deus, nós somos filhos de Deus. Oh, que bênção! E o apóstolo Paulo disse, gente, que os filhos de Deus, eles são dirigidos pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Então você que é filho de Deus, Deus, ele dirige você através do Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar com você. E Jesus falou que ele enviou o Espírito Santo para nos ensinar, para nos dirigir. Ele disse: eu enviarei o Consolador. Ele ensinará para vocês todas as coisas. Então você que está me assistindo, você tem o Espírito Santo. O teu corpo, o Paulo disse que o teu corpo é templo do Espírito Santo. Você que já entregou sua vida para Cristo, seu corpo é um templo do Espírito de Deus. Então, os filhos de Deus, eles são dirigidos pelo Espírito Santo. Se você precisa de uma direção, pode esperar, o Espírito Santo vai te dirigir, vai falar com você. Romanos 8,15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Olha só o que ele diz. Eu e você, nós não recebemos o espírito de escravidão para estarmos com medo de Deus. Não, não. Deus, ao contrário, ele não nos deu o espírito de medo. Ele nos deu o espírito de amor, de fortaleza, de moderação, temperança, domínio próprio. Ele não nos deu espírito de escravidão para ficarmos com medo de Deus. Por isso eu não tenho medo do meu Pai. Eu não tenho medo de Deus. Alguns cristãos ou pessoas têm medo de Deus porque elas têm um conceito errado com relação a Deus. Então, gente, ele diz assim, olha, porque vocês vão receber o espírito de escravidão para outra vez estar comigo. Ao contrário, recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Nós recebemos o espírito e através dele nós clamamos, Abba, Pai. Papai. Deus é o nosso Abba, Pai. Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Papai querido. Oh, aleluia! Ele é o meu Pai querido. Quando eu preciso, meu Pai me perdoa. Quando eu preciso, meu Pai me dirige. Então você que está me assistindo, cristão, Deus é teu Pai. Se você pecou, lembre-se que o Pai está pronto para te perdoar. A graça do nosso Pai é melhor do que a vida. Tá bom? Não tenha medo de Deus, cristão. Deus não vai te castigar com doenças, com enfermidades. Tem a história de Jó que muitos cristãos interpretam de maneira errada. Alguns
Algumas igrejas ensinam que Deus provou Jó e vai provar você com doenças e enfermidades. Não, 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 não. Deus não prova ninguém com doenças. Deus não prova ninguém com acidentes. No meu canal tem uma mensagem que eu falo sobre a história de Jó. Você quer conhecer mais a história de Jó através da lente da graça de Deus? Você quer saber? Procure no meu canal. É uma pregação que fala da história de Jó. E você vai entender que Deus não provou Jó e Deus não prova ninguém com doenças, com acidentes, tá bom? Ao contrário, Deus é o nosso Pai, então Ele nos deu o Espírito de adoção de filhos. Nós recebemos o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Pelo Espírito nós clamamos, Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele testifica, ele testemunha aqui dentro de você que você é um filho de Deus. Um filho amado de Deus. Não deixe o diabo fazer você duvidar disso, gente. Não deixe o diabo colocar dúvidas na sua cabeça com relação a esse assunto. Você é um filho de Deus, ponto final, em nome de Jesus Cristo. Porque o diabo ele vai querer colocar dúvida em você. Quando Jesus saiu do batismo nas águas, ouviu-se uma grande voz, uma voz que dizia assim, olha, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. E lá na tentação do deserto, o diabo, ele tentando lançar dúvidas em Jesus, lembra da tentação do deserto? Se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, ele falando isso para Jesus, se falou isso para Jesus, imagina para você. Se tu és não, eu sou filho de Deus e ponto final. Então não deixe o diabo colocar dúvida em você. E aí ele escondeu o fato de Jesus ser o amado de Deus. Ele só falou, se tu és o filho de Deus. Ei, ele era o filho amado de Deus. Filho amado. Então você que está me assistindo, você é um filho amado de Deus. Deus ele te ama e quer o melhor para você. Em nome de Jesus Cristo, tá bom? Ele é teu pai. Ele é o teu pai querido. Filho pai amado. O Espírito Santo ele testifica. Ele vai testemunhar dentro de você que você é um filho de Deus. E o diabo? E o diabo vai dizer que você não é. Ponto final. Esse assunto está resolvido e você é um filho de Deus, uma nova criatura. Versículo 17 de Romanos, capítulo 8. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Se você é um filho, você é herdeiro, porque os pais deixam herança para os filhos. Você é um filho de Deus, você é herdeiro dele. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Oh, aleluia, você é um filho de Deus, você é herdeiro de Deus. Você é o herdeiro de Cristo. E Jesus morreu. Jesus já morreu, a herança te pertence. Tome posse, receba aquilo que o teu pai conquistou, aquilo que o teu pai te deu através da morte do filho dele. Hebreus 9,16, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Para a herança passar para os seus filhos, você tem que morrer, não é isso? Você tem que morrer, isso aqui. Jesus morreu. E a herança hoje pertence a mim e a você. E como o pai se compadece dos filhos, Deus se compadece de nós. Você que está me assistindo, você pecou, você errou, lembre-se, Deus é teu pai, volte para a casa do pai. Volte para o pai. Sabe por quê? Ele tem um banquete preparado para você. Ele está te esperando de braços abertos para te beijar e te abraçar como o pai e filho pródigo fez. Deus, ele te perdoa. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E esses 2 filhos representam 2 tipos de filhos de Deus. O filho pródigo representa os filhos de Deus que vivem pela fé, que vivem pela graça. O irmão dele representa filhos de Deus, mas que são pessoas legalistas, que não vivem como filhos de Deus. Ao contrário, eles seguem regras pensando que Deus, porque Deus ele leva em consideração regras religiosas. Eu estou falando de regras religiosas, tá? E eu estou falando de regras sociais que todos nós temos que seguir. Mas se pessoas que seguem regras religiosas pensando que isso vai abençoá-las, tá bom? Regras de homens criaram regras e as pessoas começam a tentar seguir essas regras
E você só tem que crer e tomar posse, tá bom? Então lá na frente eu quero falar do irmão do filho pródigo, que representa crentes legalistas. São filhos de Deus, mas são pessoas legalistas que não desfrutam daquilo que Jesus conquistou, daquilo que o pai dela tem, que o pai delas tem para elas, tá bom? Então o versículo 12, Lucas 15:12, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Ele departiu por eles a fazenda. No versículo 13, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então, olha só, ele pegou a sua parte da herança e foi para uma terra longínqua, muito longe do pai. Talvez você que está me assistindo é uma pessoa desviada, mas lembre-se que Deus sempre tem um perdão para você. Talvez você que está me assistindo, talvez pense assim: pastor, fui longe demais. Talvez eu estou até pregando para pessoas que já estiveram no palco, no altar de uma igreja pregando. Volte para a casa do Pai, tá bom? Não importa qual cargo que você tinha antes de desviar, volte para a casa do Pai, porque você é importante para Ele. Então talvez você foi longe demais, mas lembre-se que sempre existe o perdão do Pai, e o Pai está esperando você de braços abertos, tá bom? De braços abertos. E lembrando que essa parábola, gente, foi contada, imagina só, para judeus que conheciam uma lei de Moisés, e além de Moisés disse o seguinte: o filho rebelde levou para os anciãos. O filho continua rebelde, ele deveria ser apedrejado. Era a lei de Moisés. E se tinha uma coisa que os judeus pensavam que respeitavam, era a lei de Moisés. Agora imagina só, Jesus contou essa parábola de um pai que perdoou o filho rebelde. Os judeus devem ter ficado furiosos com Jesus. Imagina só, um pai que perdoa o filho rebelde? Não, esse camarada tá de brincadeira contar uma parábola dessa. Imagina só, gente. Eles não tinham uma visão, os fariseus não tinham uma visão de Deus, uma visão de pai. Como muitos cristãos legalistas, eles não conhecem, eles não entendem a misericórdia de Deus. Eles não conseguem. Pessoas legalistas não conseguem entender a graça e a misericórdia de Deus. Elas não entendem, não tem como um legalista entender que Deus perdoa, que a graça dele é menor do que a vida. O legalista não consegue entender isso. É uma pessoa severa, uma pessoa dura, uma pessoa que cobra muito dos outros. Ela não tem misericórdia de condenar na hora de condenar alguém, ela não tem misericórdia. Porque ela não entende a misericórdia do Pai, ela não entende a graça e o perdão do Pai. Por isso ela não tem misericórdia na hora de condenar os outros. E olha, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Quem não é misericordioso não alcançará misericórdia. Então você que está me assistindo, seja mais misericordioso com as pessoas. Tá bom? Ninguém é perfeito. Não cobre perfeição de ninguém, da tua esposa, do teu marido, dos seus filhos. Tenha misericórdia e compaixão das pessoas, tá bom? Então ele foi para o aldeia longínqua e desperdiçou. A vida longe de Deus é um desperdício. Viver com Deus é um investimento na nossa vida espiritual. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Longe do Pai é só desgraça. Pois chegou a um dos seus cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ou seja, a humilhação foi muito grande. Um, um judeu apacentar porcos, a lei de Moisés considerava porcos imundos. Um judeu apacentar porcos, isso é o extremo da humilhação. Não é nem o fundo do poço, é mais profundo que o fundo do poço. Isso é uma humilhação extrema. Mas tem uma promessa na Bíblia, gente, que Deus falou que no lugar da vergonha, ele daria dupla honra. Então eu profetizo que no lugar da vergonha que você está passando, Deus ele vai te dar dupla honra. O filho de Jonatas, um príncipe, neto do rei Saul, foi morar em um lugar chamado Lodebar, um lugar miserável. Mas Deus restituiu ele, e ele começou, depois que Deus o restituiu, ele começou a comer à mesa com Davi, e o Davi devolveu todas as terras que eram do vô dele, o Davi devolveu para Mefibosete.
Mefibosete significa vergonha, ou da sua boca sai vergonha, mas Deus deu dupla honra para Mefibosete, e eu declaro, Deus vai te dar dupla honra em nome de Jesus Cristo. Você crê? Escreva aqui, olha, Deus vai me dar dupla honra. Escreva aqui, se você acredita. Escreva, Deus vai me dar dupla honra. Eu vou sair dessa vergonha em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E aí continua a história, gente. Ele foi apacentar porcos. Esse é o extremo da humilhação. E ele desejava encher o estômago com as bolodas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Ele estava passando fome e desejava a comida dos porcos. Que humilhação. Que humilhação. Mas Deus, ele pode te tirar da humilhação. Tem uma promessa na Bíblia muito bonita que eu gosto, que Deus prometeu levantar o pequeno do pó e do lixo o necessitado e fazer assentar entre os príncipes do seu povo. Deus vai te levantar do lixo, Deus vai te levantar do pó. Pó também representa humilhação. Deus humilhou a serpente e falou que agora ela rastejaria no pó, ela comeria pó. Deus humilhou a serpente, humilhou Satanás. Deus vai te tirar do pó e vai te dar dupla honra, em nome de Jesus. E Caim em si, ele disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão? Eu aqui pereço de fome. Olha só, caiu a ficha. E ele disse, né? Levantar-me-ei, eu irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me conforme, faz-me como um dos teus trabalhadores, dos teus funcionários. Daí ele pensou, os trabalhadores do meu pai vivem melhor do que eu voltarei para casa do meu pai e vou pedir perdão. Pai, deixa o seu funcionário teu. E aí no próximo versículo de Lucas 15, versículo 20, levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O seu pai viu ele de longe, e ele sentiu compaixão pelo seu filho. Deus tem compaixão de você, e misericórdia. Deus tem misericórdia. O que é misericórdia? Deus, ele não dá o que você merece. Você merece castigo e sofrimento. Mas a misericórdia, Deus, ele não te dá castigo e sofrimento. Ao contrário, ele te dá graça. E graça é um fator imerecido. Misericórdia, Deus não te dá o que você merece. Castigo, punição. Graça significa Deus, ele te dá aquilo que você não merece. O que você não merece, Deus te dá. É graça. E o que você merece, ele não te dá misericórdia. Então tenha misericórdia das pessoas. Se você é uma pessoa legalista, dura, pare com isso. Tenha misericórdia das pessoas. Perdoe. Se Deus perdoa, quem somos nós para não perdoarmos? Não é verdade, gente? Então o pai viu ele de longe, sentiu íntima compaixão, abraçou e beijou o filho. Mesmo o filho com aquele odor horrível, o pai abraçou ele. Deus está te esperando de braços abertos para te abraçar e com um grande banquete. Tá bom? No versículo 21, o filho disse, pai, eu pequei contra o céu, perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu não sou digno. Ninguém é digno. Por isso que eu e você precisamos da graça. Mas o pai disse aos servos, trazei-lhe para essa melhor roupa, vestido, conde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Coloque a melhor roupa do meu filho. Olha a restituição. Olha a restauração que Deus prometeu. Deus prometeu restituir em dobro os prejuízos que sofremos. Eu profetizo restauração na tua vida, tá? Restituição em dobro. Na saúde e na vida financeira também. Eu declaro restituição em dobro na tua vida. E aí, gente? Viu? O pai valor restituído, devolve a roupa, devolve o anel, coloque sandálias aos pés dele, a restituição. Trazei o bezerro cevado, matai, comamos e alegremos-nos. Matem o bezerro, fizeram um churrasco, uma festa por causa da volta do filho pródigo. Porque esse meu filho estava morto, ele tinha-se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Ei, Deus está alegre, tá bom, com você quando volta para os braços dele. O seu filho mais velho estava no campo. E quando ele veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, vê, teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e sal.
Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. O filho chegou, perguntou para outros funcionários, né? O que está acontecendo? Que o irmão voltou e o seu pai fez uma grande festa, um grande banquete. Ele ficou chateado, gente. Ele ficou chateado com a volta do irmão. Pelo amor de Deus, tá igual o Jonas, que ficou triste quando foi pregar em Nínive e os ninivitas se arrependeram. Ele ficou triste. Ele esperava que Deus destruiria Nínive. Como que um pregador fica triste com a conversão dos outros? Como um pregador fica triste quando alguém volta para a igreja, alguém que estava desviado volta para os braços do pai? Meu Deus, isso é loucura. E o irmão ficou triste. Não entrou, o pai saiu para saber o que estava acontecendo. Mas respondeu ele, disse ao pai: Eis que eu te sirvo há anos sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca me deste um cabrito para alegrar-se com os meus amigos. Eu te sirvo há anos. Ele era um filho que vivia como funcionário. Deus, pai, eu te sirvo há anos, nunca transgredi o teu mandamento. Eu nunca transgredi o teu mandamento. Agora eu te sirvo há anos. E o Senhor nunca me deste um cabrito para matar. O Senhor nunca me deu um cabrito. Eu te sirvo há anos. Lembra no começo dessa mensagem que eu falei que eram dois filhos. Um representa os filhos de Deus que vivem pela fé e pela graça, pela misericórdia. São cristãos que vivem baseados em uma nova aliança que Jesus conquistou para nós. E o outro filho, lembra que eu te falei que eles representam cristãos, crentes, legalistas? São filhos, mas eles não vivem como filhos. Eles vivem shakeheads, como se fossem funcionários. Pai, eu sirvo há anos. Nunca transgredi o teu mandamento e o Senhor nunca me fez uma festa. Não, você que está me assistindo, você é um filho de Deus. Não viva como um legalista, gente. Você é o filho de Deus. Você está debaixo da graça, pela graça. Nós somos salvos. Então viva pela graça, confie naquilo que Jesus fez. Viva como um crente de uma nova aliança. Então, pai, vindo porém esse teu filho, olha aí, pai, o Senhor nunca me deu uma festa, vindo porém esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. O bezerro cevado. Olha aí o teu filho, o Senhor nunca me deu uma festa? Esse teu filho, pecador, gastou toda a tua fazenda, agora o Senhor está dando uma festa para eles? Os legalistas, eles só gostam de criticar a nossa liberdade em Cristo. Eles criticam tudo, a maneira de se vestir, a maneira de falar, a nossa alegria, porque para eles tudo é pecado. O cristão legalista, para ele tudo é pecado. Você conhece crente chato? É. Escreve aqui, você conhece algum crente chato, gente? Algum cristão chato? Você conhece? Escreve aqui, porque tem cristão que é chato demais. Não, eu e você somos adultos do mundo, do sal dessa terra. E ele continua, gente, olha só. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Filho, o que é meu é seu. Você sempre está comigo. Em outras palavras, você nunca fez uma festa porque não quis, meu filho. Todas as minhas coisas são tuas. Você nunca fez um banquete, um churrasco porque não quis. Tudo que é meu é teu. Ei, cristão. Ei, você é herdeiro de Deus. Jesus certa vez falou: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus já deu vida em abundância para mim e para você. Vida em abundância. Aquele filho não desfrutava da riqueza do pai porque ele não queria. Ele vivia com um empregado. Se você é filho de alguém muito rico e você vai trabalhar na empresa do seu pai ou da sua mãe, ei, você não será tratado como um funcionário? Você não vai agir como funcionário. Você tem privilégios. Você tem privilégios. Você é o filho. Você é o filho do dono da empresa. Você tem privilégios que os outros não têm. Você sai da mesma, gente? 32. Mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque esse teu irmão estava morto e redimiu, tinha se perdido e foi achado. Você vai viver com um filho debaixo da graça, da misericórdia de Deus, ou você vai viver com um legalista cheio de regras religiosas? Viva como filho que você é. O legalista também é um filho de Deus. Ele vai para o céu.
Mas aqui na terra ele vive como legalista oprimido. Não, eu sou filho de Deus, eu quero o melhor dessa terra, tá bom? Eu quero orar por vocês. Você precisa da minha oração? Se for possível, feche os olhos em nome de Jesus Cristo, porque eu oro por você, pela sua restauração e para que Deus te dê dupla honra. E eu te abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu declaro dupla honra na sua vida, eu declaro que Deus vai te levantar do pó. Eu declaro a restituição em dobro que Deus prometeu. Eu restituirei em dobro os anos que foram consumidos. Então que assim seja, meu Deus, na vida dessas pessoas. Restaura a saúde também, como o Senhor restaurou a pele de Naamã. É o que eu te peço. Eu repreendo todo o mal da tua vida, do alto da cabeça aos pés. E eu digo que todo mal sai da tua vida e vai embora. Mas eu te abençoo. Declaro toda sorte de bênçãos sobre a tua vida em nome de Jesus. E você diz assim seja. E graças a Deus. Você gostou dessa mensagem, gente? Sim. Deixe o seu comentário. Deixe o seu like aqui no meu vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal e você gosta das minhas mensagens, inscreva-se. Ativa o sininho, porque quando eu postar um vídeo novo, gente, o YouTube vai avisar você. Você gostou dessa mensagem? Você acredita que alguém que você conhece precisa ouvir essa mensagem? Copia o link e envia nas suas redes sociais. Deus te abençoe. Shalom para todos. Até o próximo vídeo, gente. Em nome de Jesus.